Boa noite, gente. Iniciando nesse momento, né, a nossa aula do dia 26/5, Civil 5, Bangu, né, nosso turno da noite aí maravilhoso. Tava tentando entrar e não conseguia de jeito nenhum, graças a Deus agora foi. Como vocês estão? O som está ruim? Vamos tentar melhorar aqui então, né? Vê se melhora. Melhorou? Beleza. Bom, gente, meu boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. E quando eu falo todos, me refiro a todos e os familiares também. Gostaria de, antes de começar a nossa aula, que vocês me dessem 5 minutinhos de vocês. Alguém poderia falar comigo para ver se eu ouço também vocês bem? Boa noite, professora. Oi, Vinícius. Boa noite. Tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. A senhora tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, sim. Tô ouvindo bem, sim. Bem mesmo. Ok. Vocês verificaram que eu coloquei o material no seguro? Camila, boa noite, Camila. Gente, deixa eu ter uma conversinha rápida, básica com vocês, que tem me preocupado muito e que eu acho que eu já deveria ter tido com vocês. Como é que vocês estão se sentindo em relação à matéria? Vocês estão conseguindo realmente adquirir o conhecimento? Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo acompanhar de verdade? Como é que está fluindo isso dentro de vocês? Quem quiser falar pelo chat, fala. Quem quiser falar pelo áudio também pode falar à vontade. É só cada um abrir o áudio de uma vez, né? Ver que um tá falando, desliga. Depois, se a pessoa quiser entrar, fica à vontade. Como é que vocês estão conseguindo? Tá indo bem? Legal, Leandro. Legal. Vocês estão bem no sentido que eu quero falar? É o seguinte. Eu tenho reparado, como vocês sabem, eu não dou aula só para vocês. Como vocês sabem também, eu não dou aula só na unidade Bangu. E também não dou aula só para a matéria de vocês. Então, eu tenho reparado que alguns alunos, assim, têm tirado esse período de quarentena, né? Que já passou de quarentena há muito tempo. Que não tem passado, assim, muito bem na questão do Covid, né? Até porque a gente vê tanta imprevisão, a gente vê tanta situação esquisita. Então, eu tenho me preocupado com alguns alunos, porque eu percebo que uns estão tirando de letra, né? E às vezes eu também acho que estão tirando de letra e não estão, mas é uma percepção que a gente tem, que uns têm mais dificuldade do que outros. E isso tem me preocupado muito porque eu tô vendo na quantidade de turma que eu possuo, eu vejo que alguns alunos até que eram assim muito dinâmicos, muito interessados, né? Eles continuam interessados, mas eles estão assim com uma certa dificuldade de passar pelo problema, né? E eu acho que isso é muito natural diante do quadro que a gente tem vivido. Acho que é muito natural pelo problema que todos nós estamos passando. Só que eu gostaria realmente que vocês colocassem para mim como é que está sendo para vocês. Eu reparei que a aula que a gente dá aqui é uma aula com o mesmo material que a gente daria em sala de aula.
É uma aula com o mesmo conteúdo, às vezes a gente até estende mais. Mas eu percebo assim, ó, eu não sei se vocês estão percebendo isso. Dentro de sala de aula, a gente tem um dinamismo maior no sentido de interagir com o aluno. E essa interação, ela tem um lado muito positivo, né? Que a gente pode até não caminhar muito com a matéria, com o material, mas a troca é muito maior. E eu percebo que quando isso não acontece, o aluno fica meio que retraído, o aluno fica pouco participativo. Eu percebo que na aula online eu falo muito mais, inclusive, eu já falo a beça dentro de sala de aula fisicamente, né? Vocês já sabem disso. E percebo que na aula online, porque não há um time, né? Não há um corte, a gente acaba falando muito mais, a gente acaba jogando muito mais matéria. Eu não sei se vocês percebem isso. A gente acaba, talvez, criando uma pressão muito maior. Então, o que eu queria? Eu queria que vocês... É o Lennon Sampaio aí colocando o ponto de vista dele, muito legal. Só um minutinho. Pergunta aí qual é o aluno que não está identificado. Ah, tá. Quem é o aluno que não está identificado aí na aula, gente? Tem um aluno que entrou agora que não está identificado aí com nome algum. Para mim não aparece. Entendeu? Eu gostaria de saber para poder realmente anotar aqui. Wanderson Freixas. Não botou o nome no... Tá, o nome tá aparecendo aqui para mim. Eu pediria a esse aluno que está em sala virtual que colocasse o nome até pra gente saber quem é, né? Pra gente receber a pessoa muito bem recebida como ela merece. E, obviamente, fazer parte da pauta, né? Então, voltando aí ao assunto do Leno, o ponto crítico em si não é a aula, mas o contexto que vivemos. O medo e a clausura causam estresse, ainda mais para quem está trabalhando nesse caos. Expondo para mim, se expondo, nesse caos se expondo, tá? Para mim está faltando energia mental, professora, a aula é ótima. Não, Lena, eu fico muito agradecida, obrigado pelo comentário aí. É exatamente este é o ponto que eu queria chegar com vocês. Tanto eu quanto vocês, a gente está vivendo esse... Obrigada, Inês, obrigado de verdade. A gente está vivendo esse estresse emocional e eu acho que isso tem passado batido, né, para todo mundo. A gente pouco conversa e muito interessante se faz a gente falar sobre isso, nem que se perca 10 minutos da aula, não tem importância nenhuma, até porque nós estamos com a matéria muito em dia. Eu estou muito satisfeita nesse sentido. A turma é muito boa. Só que, como eu falei, eu tenho percebido, e não é só na turma de vocês, são em todas as turmas. Eu diria que a de vocês até muito menos. As pessoas estão, como o Lennon falou, né, essa questão da energia, do estresse, de tudo mais. E eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade comigo, em qualquer momento que seja, que vocês acham que eu estiver, assim, extrapolando, porque eu gosto de dar aula e eu gosto de ser professora. Então, às vezes, eu acho que eu falo... excessivamente e às vezes eu sinto que vocês estão com uma margem de conhecimento assim exacerbado muitas das vezes. Então, como a aula que ela corre muito rápido, ela corre solta, a minha preocupação é qual é o nível de cansaço que isso está gerando em vocês, tá? Eu tenho avaliado questões para uma P2, né, para uma avaliação de vocês diferenciado daquilo que eu fiz na P1. Vou tentar de todas as maneiras fazer com que esse método que eu estou pesquisando aqui, ele realmente funcione. Se funcionar, eu tenho certeza que vai ser muito mais leve para vocês, muito mais assim dinâmico. Tirar esse peso de pesquisa, de trabalho, de uma série de coisas que eu vi que foi um peso para muita gente. E eu queria que vocês ficassem muito à vontade para falar, professora,
Dá para dar um tempo, a gente quer tomar um café, 5 minutos pro café, não tem importância, gente. Eu tô em casa, eu não saio de casa, eu não tenho ido pra rua, e da mesma forma, dá para esticar a aula um pouco mais para tirar as dúvidas, eu estico também não tem importância. Eu queria que vocês ficassem muito à vontade, porque a turma de vocês é muito grande e vocês se conhecem muito bem, e eu gostaria que vocês entrassem assim num acordo. Ah, professora, foi muita informação hoje, tem como a senhora dar um time? Tem. Professora, foi muita informação, tem como acabar 20 minutos mais cedo? Tem. Professora, não entendemos nada, a senhora pode estender a aula meia hora, 40 minutos, seja o que for? Posso, tá? Então eu queria deixar vocês muito à vontade em relação a isso, muito mesmo, porque tudo o que eu não quero neste momento é que vocês tenham essa carga de estresse desnecessária e desmerecida. Porque eu tô percebendo que certos alunos que me procuram, às vezes no privado, de maneira assim, bem sofrida, inclusive, e eu queria deixar vocês muito à vontade para isso. Garanto a vocês que, independente de qualquer coisa, a nossa matéria vai ser dada ponto a ponto. Garanto a vocês que nós estamos bem na matéria, tá? E que isso não seria um problema. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês, que vocês se sintam à vontade comigo, assim como eu me sinto à vontade com vocês. No mais, quem quiser falar alguma coisa, se quiser dar uma opinião, se quiser contar a experiência que tem vivido no dia a dia, eu tô aqui. Parece até brincadeira, né? A senhora é professora, não é psicóloga. Não sou psicóloga, tá? Mas eu tenho que entender como é que está, assim, a questão da funcionalidade do meu aluno. Eu quero entender como é que meu aluno tem passado, como é que meu aluno tem vivido, para que eu possa adaptar as situações muito mais ao contexto de vocês do que vocês a mim. Eu sou uma só, vocês são vários. Então, é muito mais fácil para eu me adaptar ao contexto de vocês do que vocês a mim. Tá? Bom, essa é a minha visão, né? Leandro aí, ó. Na minha opinião, a sua aula é ótima. No meu caso, a grande dificuldade, além desse momento ruim, é a falta de intimidade alguma com a tecnologia. Leandro, o que você precisar, você pode me chamar no privado, a gente tira dúvida, a gente não tem problema. Tá com problema tecnológico? Acho que, pelo menos eu também posso falar igual a você. Eu também não sou muito boa nisso. Mas a gente tenta da melhor maneira possível resolver, né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. É de verdade, é de coração. Eu tenho realmente me preocupado com isso. Tenho visto pessoas tristes, tenho visto pessoas com problemas mesmo. E o que a gente puder ajeitar para facilitar a vida de vocês, a gente ajeita. Só que eu preciso que vocês me passem esse feedback para que eu possa entender de que maneira eu posso realmente aliviá-los, tá? É só isso. Se alguém... Não, é de verdade, Gabriela, pode acreditar, é de verdade. Sabe, eu tenho filhos, eu provavelmente muitos da idade de vocês, e a gente tem família, a gente sabe, pai, mãe, né? Então a gente realmente tenta fazer as coisas serem mais fáceis para todos, né? No mais, volto a falar, tô aqui, qualquer dúvida é só expor e a gente tenta acertar aí da melhor maneira possível. Ô Camilinha, não, sem sombra de dúvida, né? Esse momento é um momento em que, se a gente não se ajudar, eu vou ser muito sincera, eu tenho pensado muito nisso e, muito sinceramente, quem não está conseguindo perceber para que isso está acontecendo com a gente, eu não sei o que mais precisará, né? Então, eu acho que a coisa é por aí. Poxa, Lena, obrigado de verdade, obrigada a todos vocês, entendeu? E deixo aberto aqui a vocês qualquer coisa, de verdade, qualquer coisa. Vocês podem chegar, professora, hoje foi demais, professora, hoje não entendemos, professora, tem como a senhora fazer alguma coisa, um trabalho, um questionário? Não importa, vocês é que vão me dizer o que vocês estão precisando, tudo bem?
É de coração, pode acreditar. Então, vamos lá. Vou iniciar nosso materialzinho, né? Creio que vocês já estão de posse dele. E a gente hoje vai falar, deixa eu ver sobre o quê. Nós chegamos a acabar a apostila 2. Wanderson Freixa. Sim, Camila? O que que isso quer dizer, gente? Em nome de Jesus. Nós chegamos a acabar a apostila 2, é isso? Então, iniciamos hoje a apostila 3. Beleza, beleza. Muito bom. Essa apostilinha que a gente vai iniciar agora é uma apostilinha fácil, entendeu? Tranquila. Tenho certeza que o grau de dificuldade vai ser, assim, baixíssimo. E vocês não pensam que vocês estão me enganando, não, tá? Porque eu sei que tem um exercício aí pra gente fazer. E hoje a gente vai fazer. Jesus Cristo. Tá vendo aí pro colega que falou que tem problemas tecnológicos aí, ó? Somos dois, porque aqui também não quer funcionar, não. Bom, tá abrindo ali. Bom. Gente, mas que demora, eu vou te falar, é Bangu mesmo, porque um troço que já tá aqui. Eu falo de Bangu porque eu sou de Bangu, né, gente? Então, acho que ninguém melhor do que quem mora em Bangu para falar com propriedade de Bangu, né? Então, vamos lá. Nós vamos entrar agora na nossa apostilinha aí, no nosso material, na questão da função social da propriedade. Gostaria muito que vocês interagissem, para que a gente pudesse dar uma relaxada, entendeu? Para que as coisas pudessem fluir de maneira mais legal e para que a gente realmente pudesse agregar conhecimento. Então, nossa apostila, quando ela fala da função social da propriedade, eu lembro que quando eu estudava, eu tinha uma dificuldade muito grande com esse negócio de função social. Porque, para mim, função social, no período em que eu estudava, tinha tudo a ver com o fato de eu estar morando ou não e a função social da casa, né? O meu entendimento era que era a casa, não era em si o imóvel, né? Não era em si a propriedade. Eu tinha uma ideia assim totalmente deturpada e eu achava que realmente era uma função extremamente social no sentido de eu, Paula, precisar morar ali. E, obviamente, né, estudando, a gente foi percebendo, cada vez mais lendo e vendo que realmente, verdadeiramente, a função social da propriedade não é só isso, né, que pode, inclusive, passar na cabeça de muito mais gente do que na minha. E a gente vai ver no nosso material que ela tem tudo a ver muito mais com a sociedade, com o bem-estar de todos e com a questão ecológica e muito mais até do que com a pessoa em si. Então, vamos lá. Deixa eu tirar daqui, passar para cá. Bom, função social da propriedade. De acordo com a Constituição Federal, a propriedade atenderá à sua função social de acordo com aquilo que está disposto no artigo 5º, 23 da nossa Constituição. O que se dá com o aproveitamento racional
e a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis. Se eu sou vocês, eu sublinho a questão dos recursos naturais. E preservação do meio ambiente, também é muito importante, segundo critérios e graus de exigências estabelecidos no artigo 186 da Constituição Federal. Então, já observamos que quando a gente fala da questão da função social da propriedade, a gente não está especificamente e unicamente, né, se referindo ao proprietário. Se a gente parar para analisar esse contexto que nós acabamos de ter acesso aqui, a gente vai perceber que diz muito mais respeito a quem está de fora do que a quem está de dentro, né? Eu moro aqui, mas eu tenho que ter respeito por tudo aquilo que está consagrado na Constituição. Quando a gente fala, por exemplo, de preservação do meio ambiente, quando a gente fala, por exemplo, dos recursos naturais disponíveis, quando a gente expõe... Ô, Jesus Cristo, assim eu vou engordar. Obrigada. Quando a gente fala de... Vocês têm que sentir o cheiro que entrou aqui agora, gente. Isso é terrorismo. Mas vamos lá. Recursos naturais, quase naturais. Mas vamos lá. Quando a gente fala desse aproveitamento, a gente está se referindo muito mais a fatores externos do que a fatores internos. Se a gente parar para observar ali, a gente está falando de recursos naturais existentes, né, disponíveis, bem como principalmente de preservação do meio ambiente. Por que vocês acham que a Constituição da República se preocupou tanto com este quadro em relação à função social da propriedade para os outros? Por que vocês acham? Quem poderia aí, né, colocar dentro da ideia, seja ela verdadeira ou não, real ou não, legal ou não, mas assim, o que vocês têm em mente em relação a isso? Por que vocês acham que isso aconteceu? Vamos lá, trabalhar o dedinho ou a voz aí. Que horror. Ninguém se habilita? Sabe o que eu vou começar a fazer com vocês? Eu vou começar a criar perguntas, colocar no chat e falar assim, ó, meio ponto para a prova, não sei quanto para a prova. Quem responder primeiro e com absoluta efetividade ganhará o ponto. Não é quem escreveu primeiro meia bomba, é quem escreveu primeiro dentro de um contexto. E aí eu tenho certeza que vocês todos vão querer falar comigo. Mas por que vocês acham que isso acontece? Andressa, não quer arriscar, Andressa? Lennon? Posso. Por que, Leandro, que você acha que a Constituição se preocupou muito mais até com um contexto externo? A casa é minha. Nós estamos falando de função social da propriedade. Em tese, a propriedade é minha. Vamos colocar que eu more ali, ou não, nada me impede de não morar, só visitar, mas vamos colocar que eu more ali. Por que todo esse artigo 5º e o 186 colocam de maneira clara que a função social da propriedade não diz respeito pura e simplesmente o fato de eu estar morando ali, mas muito mais até por fatores externos, como, por exemplo, a preservação do meio ambiente. Como, por exemplo, a questão dos recursos naturais disponíveis, eles devem ser bem empregados de maneira a não destruir, né, aquilo que está ali disposto para a gente. Por que vocês acham que existe essa preocupação em relação à minha propriedade para com terceiros que lá não moram? Desculpa, mas é que tá muito bom. É uma boa pergunta, Lennon? É uma boa pergunta. Sem sombra de dúvida, é uma boa pergunta.
Boa noite, meu amor. Esse não identificado sou eu, Rony. Oi, Ronei. Tudo bem com você? Tudo bem, sim, graças a Deus. Professor, no meu raciocínio, acho que, partindo do contexto até mesmo constitucional, eu entendo que o legislador, ele entendeu, quando ele disciplinou a matéria, que a propriedade, ela, acima de tudo, deveria atender o interesse público. Não sei se eu estou correto no meu entendimento. O teu entendimento tá quase indo de encontro ao que a Laís Araújo falou ali, né? Seria por causa do interesse público sobre o interesse privado? É pura e simplesmente isso. Caramba, Andressa foi longe, hein? Seria o transconstitucionalismo. Gostei disso, Andressa. Desenvolve aí. Gente, é muito simples. E ao mesmo tempo que é muito simples, né? A gente fala muito simples, mas tão complexo, né? Se nós pararmos para analisarmos, qual é o nome que se dá a esse direito, que é direito de todos? Como é que é o nome que se dá a esse direito que não tem endereço? Qual é o nome que se dá a esse direito que não tem uma pessoa nomeada para recebê-lo? E sim, ele é direito de todos. Ele é direito de um todo, inclusive um direito globalizado. Como é que é isso? Eu posso ter o meu imóvel? Vocês acham que eu posso ter o meu imóvel? Ele é meu. E pelo que a gente aprendeu até agora, né? Quando a gente tem a propriedade de um imóvel, a gente faz dele o que a gente quiser, porque ele é nosso. É um direito real, que se sobrepõe sobre tantos outros direitos, né? Tanto é que a gente cansou de diagnosticar aqui que é um direito erga omnes, é contra todos. Sim, tá. Eu tô percebendo que vocês estão assim com o mesmo raciocínio. É muito legal isso. Mas vamos alargar isso aí. É porque, gente, o direito ao meio ambiente saudável, o direito a ter todos os recursos naturais. Sim, sem sombra de dúvida. Se é meu, eu sou responsável não só por ele, como também por todo o caos ou não que ele pode gerar socialmente falando. Então, essa responsabilidade aí que a gente fala não é uma responsabilidade simplesmente de pagar os impostos, né? Ou manter a casa pintadinha, ou a grama cortadinha. A responsabilidade não é só essa. Um exemplo que a gente pode falar sobre isso é um direito fundamental que a gente chama de direito difuso, tá? Esse direito difuso é um direito que serve para todos. É um direito que não é direcionado a mim, nem a você, nem a ninguém. Como, por exemplo, como a Constituição bem coloca pra gente, né? Todos nós temos direito a um meio ambiente saudável. Todos nós temos direito à preservação desse meio ambiente, porque esse meio ambiente não é uma coisa direcionada a mim, e sim a todos. É um direito que não tem endereço e não é nomeado, é um direito difuso. Então, neste sentido, é que a gente está falando, Andressa, o transconstitucionalismo será não só a responsabilidade sua, e sim global, onde afetaria diversas outras coisas. Claro! Claro! E que isso sirva de identificador para tudo. Porque se nós tivermos um esgoto a céu aberto, esse esgoto a céu aberto, por exemplo, não vai afetar só a minha vida, não vai afetar só a minha casa. Provavelmente eu vou estar não só incomodando, como gerando problemas a nível ambiental a todos daquela sociedade, a todos daquela comunidade. E dependendo da situação, isso pode criar reflexos, né, inimagináveis, como, por exemplo, eu tenho uma piscina na minha casa,
essa piscina está cheia d'água, essa água não é tratada e de repente essa água esverdeia, fica aquela imundície, começa a ser geradora de propagação de mosquitos. Boa noite, querido. Propagação de mosquitos e, obviamente, essa responsabilidade é minha, uma vez que eu sou a proprietária do imóvel e eu, apesar de ter todo o direito sobre o meu bem, eu tenho uma responsabilidade que é o quê? Não gerar nenhum tipo de problema socialmente falando, porque se isso ocorrer, eu serei responsabilizada. E é por esse motivo que a gente vê tanto na televisão, propriedades às vezes, ok, Alexander, propriedades às vezes que são arrombadas, que a polícia chega lá, aí eles colocam, né, o auto de infração colado no portão, porque ninguém atendeu. Se eles estiverem lá em regra 3 vezes e nada se resolver, eles podem gerar um problema muito grande àquela pessoa, inclusive de interdição do local, inclusive de retomada do bem, inclusive uma série de questões que vão gerar processos seríssimos, entendeu? E isso tem tudo a ver com aquilo que a gente está estudando aqui neste momento. Essa responsabilidade social da qual a gente está falando, uma construção irregular em uma área de risco ambiental, por exemplo, podendo causar um deslizamento, sem sombra de dúvida, ou um dano, um impacto ambiental muito grande, né? E foi você, Ronei, que escreveu isso daí agora? É você aí? Sim, senhora, professora. Sim, senhora. É isso aí, Ronei. É isso aí. Essa responsabilidade, ela é inerente ao imóvel, não só o imóvel, como a propriedade, né? Porque isso esbarra diretamente na questão do direito real que tanto a gente estuda aqui. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa visão deturpada do que seria realmente a função social de um imóvel. E, continuando aqui na nossa apostilinha, sob clara inspiração constitucional, o Código Civil, em seu artigo 1228, parágrafo 1º, dispõe que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados e de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, isso incluindo também o cultural, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Então, observem vocês que essa questão da função social vai muito além daquilo que a gente esperava que fosse, e se nós pararmos para analisar, isso acontece inclusive com a questão de empresas, indústrias, né, que obviamente criam um impacto ambiental muito maior às vezes do que simplesmente uma residência para moradia, e a gente não está falando pura e simplesmente de residência para moradia. A gente está falando de propriedade. E propriedade, ela não se limita simplesmente à moradia de alguém em um imóvel, né? E se nós temos exemplos aí, 1000 para falar sobre isso aí, como foi o caso de Mariana, né? Nós vimos a desgraceira que aquilo ocasionou por uma questão realmente pura e simplesmente exatamente da função social da propriedade, tá? Então, quando isso esbarra no direito de outros, nós temos um problema muito sério a ser resolvido. Então, dentro do contexto daquilo que seria uma função social da propriedade, ficou mais ou menos claro para vocês aí como isso funciona? Gente, desculpa. Ficou claro ou não? Ok. E, obviamente, né? Por este motivo, muito óbvio, sei que a nossa aula não é uma aula de direito penal. Eu adoraria dar aula de direito penal para vocês, mas acredito que vocês já até o fizeram.
Mas por este motivo, inclusive por uma questão de ficção jurídica, né? Empresa, né? Pessoa jurídica não pratica crime porque não é passível de praticar conduta. Então, se a gente analisar por esse prisma que nós vimos aqui agora, a única maneira existente de uma empresa praticar crime, qual seria? Crime ambiental. Exatamente pela função social existente, né? Ela é tão pesada, ela é tão enraizada que ela afeta até situações análogas a essa, como eu estou colocando aqui para vocês. E por este motivo, a única forma conhecida e reconhecida de uma empresa vir a praticar crime é exatamente quando ocorre uma situação a nível ambiental que pode ser... Oi? Não entendi. Pode repetir? Não? Foi engano? Beleza. Então, por este motivo, a gente vê que a função social, né, da propriedade, seja ela a nível familiar ou empresarial, ela é de extrema importância, né, dentro do assunto que nós estamos praticando no momento. E tudo aquilo que influencia de alguma maneira na vida alheia, seja numa pequena sociedade ou seja num todo, obviamente é uma coisa que não pode ser passada em branco. Como é o caso das barragens, né, que a gente vê, acabei de falar de Mariana, não só afetou o Brasil, como países vizinhos, e obviamente se isso gera um desequilíbrio ecológico tão grande, acaba afetando mundialmente falando, né? Toma uma crescente tão grande que realmente fica difícil depois de recuperar tal situação. Então, por aí a gente vê a importância do assunto em questão. Por conseguinte, qualquer ação ou omissão contrária aos interesses sociais e ambientais é considerada abuso do direito de propriedade, na medida em que viola o princípio da função social da propriedade. E acreditem, é um problema, tá? Existem situações, inclusive, de perda de imóveis, tá? Já vi acontecer, não é uma coisa assim que me contaram, falar igual o Silvio Santos, né? Não me contaram, eu vi. Já vi prédio inteiro ser derrubado, como já vi locais onde só se permitia, por exemplo, prédio até 4, no máximo 5 andares, e as pessoas insistirem em construir 7, 8. E já vi empresa ser contratada para demolir, sem gerar dano aos de baixo, né? Demolir os 3 andares superiores excedentes que não poderiam ali configurar. Então, por aí a gente vê a importância do assunto em pauta, né? Até aqui tranquilo, gente? Teria relação ao explicado agora a responsabilização de uma pessoa que se acidenta na calçada em frente à sua residência devido à má conservação? Leandro, essa responsabilidade, é muito engraçada ter essa pergunta que você fez aí, porque essa responsabilidade do calçamento era uma responsabilidade do governo, né? A nível até municipal, vamos colocar assim. E aí, eles deram um jeito lá qualquer, tá? Depois, não sei se vocês se recordam, dessas obras que nós tivemos aí de SEDAI, de esgotamento em Bangu, que a gente pagava a conta de água, mas não tinha esgoto, e aí começaram a quebrar Bangu inteiro, parecia um bando de tatu fazendo buraco em Bangu, né? E aí, muita gente que tinha calçada bonitinha, prontinha, né? Perdeu suas calçadas, perdeu as plantinhas que ali estavam, e os caras sequer pedem permissão para sair quebrando aquilo ali. Pois é. E aí deu-se um jeito qualquer e passou-se a responsabilizar o proprietário do imóvel pela conservação desse calçamento. E aí faço eu a pergunta para você.
O que é uma conservação de um calçamento? É o calçamento em si ou é simplesmente manter aquilo que o governo ofertou a você? Torna-se tudo muito mais complexo ainda, né? Porque o governo, em verdade, não faz calçada para ninguém, né? E eles ainda destroem aquilo que a gente possui. E aí fica a pergunta que não quer calar. Cabe a quem a cobrança desse ônus? Na minha concepção, na minha humilde concepção, eu colocaria na situação dos dois. Pediria tanto a um quanto a outro, e se tivesse que sair aí alguém do processo simplesmente por incompetência, né? Responsabilização errada, equivocada, é muito mais fácil simplesmente excluir do processo do que depois colocar. Então, eu realmente, essa questão aí é uma questão que divide demanda, entendeu? Divide mesmo, vai ter entendimento para os dois lados, então eu prefiro dizer para você que eu agiria assim, entendeu? Mas eu entendo que o calçamento, pessoa, sem ser advogado ou qualquer coisa falando, eu acho que a conservação da minha calçada realmente depende de mim, acho que até nem custa, né? Nem custa, porque tanta coisa a gente não cobra do governo e ele também não dá. Imagina, né, você chegar e cobrar uma calçada, nunca será. Então, a gente realmente tem que ter esse tipo de cuidado aí, né? Isso está mais até dentro do direito civil, questão de obrigações, né? Mas até a questão dos ofendículos, ofensáculos, né, que a gente já estudou aí com outros professores, a gente sabe que a gente não pode se utilizar daquilo ali. Aí, em contrapartida, o governo também não fiscaliza. Então, são questões, assim, realmente muito problemáticas, Leandro. Mas, como eu te falei, a responsabilização, se fosse o meu caso, tá? Uma situação, assim, parecida com a sua, eu, sinceramente, botaria todo mundo no bolo. Beleza. Então, vamos lá. O princípio da função social da propriedade impõe que, para o reconhecimento e proteção constitucional do direito do proprietário, sejam observados os interesses da coletividade, foi o que eu falei, os direitos difusos, né? E a proteção do meio ambiente, não sendo possível que a propriedade privada, sob argumento de possuir a dupla natureza de direito fundamental e de elemento da ordem econômica, prepondere de forma prejudicial sobre os interesses socioambientais. Esse negócio é tão doido, que hoje em dia as empresas levam isso tão a sério que quando a gente fala, eu não sei se um de vocês ou alguns de vocês trabalham em empresas multinacionais ou qualquer coisa nesse sentido. Mas vocês provavelmente já estudaram a questão dos ISOs, né? Que são aqueles selos de garantia quanto à observância dos padrões mundiais até, né? São selos que garantem que aquelas empresas estão dentro dos padrões daquilo que seria considerado benéfico. São selos que garantem a qualidade de certos serviços, de certas situações. Nós temos o 9000, 9001, 9000, nós temos ISO para todos os lados. E geralmente essas empresas que trabalham com ISOs, tá, que são certificados de garantia, de convivência socioambiental, muitas das vezes, ou de qualidade do produto ofertado, vocês acreditam que essas empresas não admitem trabalhar com outras empresas, fazer parceria com outras empresas que não tenham a mesma certificação que elas, por pura e simplesmente uma questão de responsabilidade socioambiental? E muito sinceramente, para quem não sabe, a responsabilidade socioambiental, para que uma empresa observe esses parâmetros, não basta que ela funcione, que ela seja efetiva dentro dos parâmetros legais. Não basta para essas empresas, para ganhar esse título, esse rótulo
de empresa padrão a nível socioambiental, não basta que ela siga a lei. A lei fala, não polua, aí ela vai e não polui. A lei fala, não jogue lixo no rio, aí ela vai e não joga lixo no rio. Para que essas empresas tenham a chance desses selos, olha isso, elas têm que fazer além daquilo que a lei entende como correto. Como, por exemplo, eu não vou cortar uma madeira nobre para fazer palitinho de sorvete. Aí, nós sabemos de que empresa nós estamos falando, ela vai lá e não corta madeira nobre. Ela corta uma que se regenere mais rapidamente. Ah, ela está seguindo os padrões legais? Está. Mas para que ela tenha esse título, ela tem que fazer além. O que significa dizer que não basta ela não cortar a madeira nobre. Ela tem que usar a que é permitido e, se possível for, plantar, replantar tanto a nobre quanto a não nobre. Ela tem que preservar de alguma forma a mais do que a lei impõe para que ela tenha esse rótulo. E é por esse motivo que a gente vê tantas empresas, né? Como, por exemplo, a Natura, o Boticário, a Que Bom, né? Entre tantas outras, investindo nessa situação, investindo no social, investindo no ambiente local, investindo na questão globalizada de respeito a esses preceitos fundamentais. Vocês entenderam como isso funciona? Tá tranquilo? Vamos lá. Beleza. Função socioambiental. Solução para o conflito de interesse entre o direito à propriedade privada e o direito ao meio ambiente ecologicamente preservado. Então, nós já vimos, de acordo com aquilo que aqui está, e que tanto essa professora aqui fala, né? Porque eu sei que eu falo pelos cotovelos, entendeu? E tenho certeza que alguma coisa fica na cabeça de vocês. Não sei se tudo, mas alguma coisa vocês vão preservar aí. Então, ó, como consequência, verifica-se que a legitimidade do exercício do direito de propriedade se relaciona intimamente com o atendimento dos interesses sociais. Sempre. Portanto, não basta você ser dono, proprietário. Você tem que cuidar daquilo que você possui. Ilustrando a referida afirmação, cite-se a situação em que o proprietário de um lote vago não efetua a manutenção adequada de seu imóvel. Neste caso, evidenciado está o desrespeito à função social da propriedade, tornando-se ilegítimo o exercício do direito. Meu Deus, então se eu sou dono de um lote, eu tenho que manter aquele lote asseado, se possível for iluminado, para que não se crie ali situações adversas relacionadas à sociedade local, né? Porque eu sou responsável por aquilo ali. A gente vê aí tanta gente sendo denunciada porque tem pneus em casa e chove, o pneu enche d'água, né? Borracheiros, e é por este motivo, gente. É se utilizando desse direito e dessa obrigação aí que as pessoas praticam essas denúncias calcadas realmente numa realidade existente. Assim sendo, diante da abusividade do exercício do direito de propriedade, necessária se torna a intervenção do poder público com vistas à adequação do referido imóvel no que tange ao cumprimento legítimo de seus fins sociais, sanitários, urbanísticos e ambientais, tá? Então, já deu para a gente perceber que a função social da propriedade não diz respeito simplesmente ao seu proprietário ou quem ali mora, mas sim a um todo muito mais complexo do que aquilo que seria, assim, imaginável, né, na nossa cabeça. Bom, quanto a este assunto, nós podemos findá-lo, porque vamos entrar nos modos de aquisição da propriedade.
todos compreenderam aí como funciona isso. Eu garanto, inclusive, que vocês ainda vão ver isso muito pela frente. Isso é um assunto que está em moda, isso é um assunto que cada vez mais a gente vai ver, tá? Tudo que tiver relacionado a esses desastres ambientais aí são relacionados a essa função social, e vocês vão ver que se um de vocês descambar para essa vertente aí, parece que é um assunto fácil, mas não é, tá? Ele é mais complexo do que vocês podem imaginar, e geralmente os advogados que vão por essa linha aí são advogados que se dão muito bem, uma vez que no Brasil as pessoas gostam de se especializar só naquilo que já existe muito, né? Então, o direito ambiental, social, né? Ele abrange muito mais do que aquilo que a gente pode vislumbrar no dia a dia, na nossa realidade, né? Ele é muito maior, ele é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. E gostoso, né? Porque é bom a gente falar daquilo que faz bem, né, para as pessoas, porque acaba fazendo bem para a gente mesmo. Bom, modos de aquisição da propriedade. Entramos aqui, então, num assunto que parece que se repete, né, na nossa matéria o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Mas eu só sigo cronologicamente aquilo que está na nossa ementa. E vocês vão perceber que não é diferente daquilo que a gente já conhece. No entanto, é sempre um plus a mais de conhecimento que a gente vai atestando de acordo com o nosso material. Um material realmente muito bem trabalhado pela instituição, né? E que realmente dá seguimento ao raciocínio jurídico que a gente tanto precisa. Então, vamos lá. A uso capião seria um modo de aquisição da propriedade, né? Vocês percebam que a gente fala a uso capião, que seria a maneira correta de se pronunciar, mas que a maioria de nós fala o uso capião, e a gente acaba aceitando mesmo, ninguém vai discutir se é a uso capião ou o uso capião. Em verdade, é só para que a gente tenha realmente o conhecimento, né? Então, vamos lá. A palavra é feminina porque vem do latim usus mais capere. Ou seja, é a captação, tomada, aquisição pelo uso. Olha bem, já estou falando para vocês então que a uso capião, como o nome fala, uso, né? É aquilo que você tem, né? Que se você não preencher pelo menos um requisito desse, nem de longe vai parecer que você quer usucapir alguma coisa. Então, realmente, você tem que se adonar daquilo ali e usar aquilo ali. Conceito é modo de aquisição da propriedade pela posse prolongada de determinadas condições, sob determinadas condições. Então, nós já vimos ali que você tem que usar, que você tem que deter a posse e que essa posse, ela tem que ser prolongada. Nós não falamos ainda, né, a quantidade de prolongamento que nós temos que dar a essa posse. Mas diante do material que nós temos, nós vamos ver que o uso capião, né, ela pode se dar por vários tempos diferenciados, né, que é a pretensão aquisitiva, ela pode se dar variadamente com tempos totalmente distintos uns dos outros, de acordo com aquilo que aparece em termos de tamanho, né, em termos de função social, em termos de uma série de quesitos que vão ser pedidos ali, entendeu? Inclusive, eu vi até um colega, acho que foi o nosso amigo aí não identificado, Ronei, né? Até o Ronei eu vi, acho que foi o Ronei que comentou uma vez, poxa, existe uma uso capião aí, né, que requer apenas 2 anos, que é aquela situação em que a pessoa abandona o próprio imóvel dentro do seu relacionamento, não é isso? E nós vamos ver que realmente existe. Bom, não só a propriedade se adquire pelo uso capião, mas outros direitos reais, como superfície, que nós já discutimos dentro de sala de aula,
Nós demos, inclusive, um exemplo de superfície muito incomum, né? Que foi lá do Rio das Pedras, se não me falha a memória. Usufruto e servidão predial também. A usucapião exige posse prolongada, que é o elemento objetivo, com a vontade de ser dono, que é o animus dominis, né? Que vem a ser um elemento subjetivo, é interno à pessoa. Então, essa dupla aí já é um bom começo. Já é um bom começo para toda essa situação, né? Bom, faço eu uma pergunta a vocês. Ai, meu Deus, como essa professora gosta de fazer perguntas, Jesus. Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu quero perguntar. Tá. A superfície, nós já conversamos a beça sobre isso, né? O Roney é um expert aí na situação. Acho até, Roney, que depois a gente pode formar uma dupla quase sertaneja, entendeu? Em relação à superfície. Acho que a gente podia fazer uma live em relação a isso aí, entendeu? Juntar você e eu e você, né? Aquela dupla professor-aluno, aluno-professor. E a gente, no final das contas, vai acabar sendo grande parceiro de trabalho, entendeu? Eu não tenho a menor dúvida disso. E outra situação, assim, muito incomum, né? A gente ouve falar aí direto, usufruto, e eu muito me interesso, né? Saber se meus alunos sabem o que é usufruto. A gente não ouve muito as pessoas falarem: eu vou deixar isso daqui sob usufruto. Eu quero deixar para não ter problema mais tarde. Vocês sabem o que é usufruto? Vocês já aprenderam isso em direito civil, não já? Sim. Então, se vocês estiverem com dificuldade de lembrar, o que eu posso fazer? Além de conversar com vocês, tentando relembrá-los, né? Alguma coisa nesse sentido, eu posso programar um materialzinho e lançar aí no Sigu para vocês também, para vocês se atualizarem, se vocês quiserem, tá? E que fique claro que não é desrespeito ao professor anterior de vocês, por favor. Entendeu? É porque eu sei que quando a gente está estudando, parece que tem um bicho dentro da nossa cabeça que não deixa a gente guardar nada, né? E a gente tem sempre aquela sensação de que, meu Deus, eu não sei nada. Eu vejo meu colega falando sobre determinado assunto com tanta propriedade e a sensação que eu tenho é que eu não sei nada. Não é nada disso, gente. Vocês sabem tudo, tudo mesmo. Existe um arquivo na nossa cabeça que a gente vai guardando tudo. E vocês vão ver que quando vocês terminarem a faculdade... Leandro... Vocês terminarem a faculdade, esse arquivo parece que vai se abrir. E aí vocês vão perceber o quanto vocês sabem. É porque enquanto a gente tem esse peso de aluno, né, esse ranço, sou aluno, essa é a sensação que a gente tem, que a gente não sabe nada. Mas eu tô garantindo a vocês, vocês sabem tudo. Tudo. E depois, quando vocês tirarem esse peso do aluno, vocês vão ver que vocês sabem tudo. Vocês tanto sabem tudo, que quando vocês chegam numa reunião qualquer, num bar, seja lá onde for, que as pessoas sabem que vocês estudam direito, elas não enchem vocês de pergunta? Davidson, não é não, Davidson. Elas não enchem vocês de perguntas? E vocês já repararam que vocês sabem responder? Isso é só para vocês verem que quando vocês saem do ambiente do peso, né, que é a instituição, que é a faculdade em si, quando vocês saem desse peso, vocês conseguem clarear a mente de vocês e responder tudo. Entendeu? Então, podem acreditar no que eu tô falando. Quando vocês acabarem a faculdade de vocês, vocês vão ver como vocês são leves em relação ao conhecimento. Vocês conhecem tudo, gente. Pode acreditar. Então, vejam bem. Eu não gostaria, eu vou dar mais um pouquinho de matéria e vocês não vão me enrolar, não. Hoje, vocês vão fazer esse questionário, mas nem com a guarda em forma. Um questionário bobo desses 5 perguntas. Vocês vão fazer e a gente vai corrigir. Vamos lá. Então, já vimos que a pessoa tem que ter
né? A posse prolongada, dentro dos critérios estabelecidos legalmente falando, tem que ter ânimo de dono. São 2 critérios assim que não dá para abrir mão legalmente falando. E a gente sabe também, né, que a posse, em regra, ela tem que ser mansa e pacífica. Lembram disso? Para que ela não gere vícios que impossibilitem posteriormente, né, que impeçam posteriormente a uso capião, tá? E garanto a vocês, eu tenho vários processos de uso capião. Não é um processo fácil, ele se torna, inclusive, muito lento. Por quê? Porque geralmente as pessoas não apresentam as provas necessárias para combater de vez, né, a dúvida existente na cabeça do juiz. Então, eu diria para vocês que para um processo desse, quanto mais provas vocês tiverem, mais fácil fica, mais claro fica o entendimento do juiz. Bom, fundamento. Por que nosso direito aceita a uso capião? Para prestigiar a pessoa que usa e se serve da coisa para morar e trabalhar. A propriedade é um direito importantíssimo e a posse é um fato muito relevante, como já vimos nas nossas primeiras aulas, né? A posse é utilizada como um caminho para aquele que tenha em mente, né, adquirir a propriedade. Teve até um aluno aí que fez uma pergunta sobre o que era justo título, né? E eu nem lembro se eu respondi, mas eu acho que eu respondi alguma coisa assim, que em relação à posse, né, a gente poderia ter um justo título, que na verdade esse justo título é um título que é justo, mas é um título meio que enganoso. E se vocês quiserem também, eu também monto um materialzinho em relação a isso para encharcar vocês de conhecimento. Então vamos lá. Para punir o proprietário preguiçoso e irresponsável, porque nós já vimos que tem gente que realmente não se programa com nada e acha que ser dono é o suficiente, né, para resolver, para solucionar qualquer questão, quando em verdade não é isso. Existem os direitos, mas também existem as obrigações. Bom, cadê? Que não cuida dos seus bens, e além disso, quem não defende e cuida dos seus bens não é digno de tê-los. Isso é o que o direito entende, né? Mas lembrem que não se perde a propriedade pelo não uso. É preciso que alguém esteja usando no lugar do proprietário. E é isso que a gente tem que ter em mente. Eu posso ter um imóvel do qual eu não vou a ele há 10 anos. Mas primeiro eu tenho que ter obrigação com aquele imóvel, eu posso não ir. O não uso não faz de mim não proprietário. O não uso não faz de mim perder o imóvel. Mas, primeiro a função social, eu não estou indo, mas alguém está cuidando. Eu mando alguém ir lá, eu pago os meus impostos, está tudo em dia, eu não perturbo meus vizinhos, a minha grama está cortada, portanto não tem bicho, a minha piscina está tampada, seca, e por aí vai. Agora, o que pode ocasionar eu deixar de ser proprietário não é o meu não uso, mas sim o uso de uma outra pessoa, tá? E se eu permitir que o lapso temporal transcorra de maneira, além de eu não usar, eu permitir que alguém o faça, eu estou abrindo um precedente gigante para a perda do meu bem, tá? Vai haver, possivelmente, a questão da translatividade da propriedade, e aí, meu bem, beijo no ombro, não vai ter jeito, tá? Então, a gente tem que realmente preservar, zelar, cuidar, tratar economicamente, né? E, além de tudo, obviamente, não dar mole para ninguém. Por uma questão de paz social, pois o uso capião vai regularizar, vai sanar os vícios de uma posse violenta ou clandestina. A posse precária não convalesce nunca. Lembrem do 1200 e 1208. Mas, e por este motivo eu fiz vocês fazerem o trabalho que vocês fizeram, nós já sabemos que apesar do artigo existir,
e da lei ser muito clara, já se abriu-se precedentes, né? Vertentes diferenciadoras sobre o mesmo determinado assunto. E eu lembro perfeitamente que há umas 3 ou 4 aulas atrás, eu dei para vocês de 4 a 5 ideias diferentes, né? Se uma posse precária poderia se transformar posteriormente, né? Se ela poderia ser sanada. Eu lembro que eu dei para vocês pelo menos 4 vertentes diferenciadas sobre o mesmo assunto. Então, por aí vocês veem que o assunto não é pacífico, né? Que existem divergências mil e que, para tanto, a gente está estudando para caramba, né? Bom, olha o que diz aí o artigo 1200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Aqueles 3 itens que eu digitei para vocês aí, né? E que vocês já sabem perfeitamente a diferenciação entre elas. O 1208 vem dizendo: não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Nós já vimos também, né, que esse assunto, como falado anteriormente, é extremamente divergente. Para uns, isso não cessa nunca, o vício já existe e ele é insanável. Para outros, existem formas de se acabar sim, tanto a clandestinidade quanto a violência, né? Então a gente vê que o assunto realmente não é pacífico. A uso capião transforma a posse, um fato provisório, em propriedade, um direito permanente. A uso capião vai dar juridicidade a uma situação de fato amadurecida pelo tempo, mesmo que o possuidor seja até mesmo um ladrão ou um invasor. Outro conceito que eu coloquei até em negrito aí para vocês: a uso capião é modo originário, não é derivado. Acreditem, também tem discussão sobre isso. Eu não aplaudo, né? Mas eu também não posso falar que eu sou o Supremo Tribunal Federal, né? Que manda e desmanda, faz e desfaz a hora que quiser. Mas, na minha opinião, realmente eu sigo o que está ali. De aquisição do domínio através da posse mansa e pacífica, exercida com ânimos de dono, por certo tempo fixado em lei. Então, ânimos de dono, posse mansa e pacífica, e pelo lapso temporal em que a lei exige. Essas são as 3 circunstâncias que realmente, para quem quer usucapir, não se abre mão disso aí. Por ser modo originário, é irrelevante que a coisa tenha um proprietário registrado no cartório de imóveis, pois, pela uso capião, a coisa se adquire do tempo e não de outras pessoas. Óbvio, tá? Óbvio que tudo quanto é imóvel, tá, tem um dono. E que se você for procurar o registro, muito facilmente você o encontrará, né? O que nada tem a ver com essas circunstâncias da pessoa às vezes falar: ah, a pessoa tá devendo IPTU há 5 anos, chega lá e paga e você é dono. Não. Você só vai estar fazendo uma benevolência para aquela pessoa ali, tá? Pelo menos essas 3 situações, esses 3 requisitos, a pessoa que tem a intenção de usucapir tem que ter. Até aqui, gente, tá indo, tá fluindo? Camila, ainda não ouvi nem Camila hoje. Falou do bar, a Camila aparece. Tá aparecendo até eu, Camila. Eu também tô doida pra ir pra um bar, Camila. Não vejo a hora. Mas, enquanto o bar, eu não posso chegar perto dele, a gente faz o bar vir a nossa casa, né? Eu tenho utilizado demais o Zé Delivery. Pode, por que não? Por que não? Claro que pode. Claro que pode. Com
algumas ressalvas, Larissa, com algumas ressalvas, tá? Porque o condomínio, ele cria certos impedimentos, tá? Ele cria certos impedimentos. Mas, acredite você ou não, Larissa. Que pergunta legal, Larissa. Que pergunta legal. Então, eu vou te responder com uma resposta mais legal ainda. Eu tenho um cliente que é aluno CAM, mas ele só é aluno CAM depois que ele se transformou em meu cliente. Tudo coincidência, entendeu? Porque, na verdade, ele é meu cliente há muitos anos e a gente trava exatamente uma guerra dessa aí. Entendeu? Uma guerra dessa aí. É interessante. Não é fácil, tá? Mas não há impedimento. Não hoje, mas não é fácil, porque existe um condomínio, né? Existem áreas comuns, é complicado neste sentido, mas não há impedimento hoje, nenhum. É isso aí, Camilinha, a gente faz o barter aqui. Liga pro Zé Delivery que tudo funciona. Bom, são 7h25 da noite. O nosso próximo quadrinho aqui é o quadrinho dos requisitos. Esses requisitos, o primeiro requisito é um requisito muito complicado. Ô, meu querido, tudo bem, Douglas? Quem sou eu, Douglas? Quem sou eu? Fique à vontade, entendeu? Na instituição não poderia, né? Mas você tá em casa, pelo amor de Deus, né? Tem gente que assiste aula malhando, entendeu? Eu confesso a você que eu fico assim invejada, né? Que o dia que eu tivesse esse ânimo todo, eu tô bem, eu não estaria tão acima do peso, eu não estaria do jeito que eu tô, entendeu? Mas, cada um com seu cada um, né? Eu tenho alunos que realmente, eles botam lá um telão lá na casa e estão malhando e estão assistindo, ainda dão um tchauzinho e tal. Bacana. Vocês são top. Entendeu? Pô, Camila, depois que isso tudo acabar, Camila, nós vamos fazer churrasco, café da manhã, janta, almoço. Nós temos que comemorar pelo menos 15 dias seguidos, Camila. 15 dias seguidos. A gente só vai ter motivo para comemorar, né? Porque afinal de contas nós somos vencedores. Mas vocês não me enrolem não, né? Porque como eu falei aqui, ó, tô aqui com a cara amassada, sem uma maquiagem, o cabelo despenteado e vocês não botam a carocha aí pra mim não. Vamos lá. Esse quadrinho aqui do requisito, ele é um quadrinho que começa com a capacidade do adquirente. O búfalo, né? Eu gosto do búfalo. Tem uma caipirinha de tequila lá. Se eu sou você, eu provo. Olha eu incentivando meu aluno. Ainda bem que são todos adultos, né? Ainda bem que são todos adultos. Então, preste atenção. Pois é, vocês são fera demais. Eu vou parar aqui nessa questão do requisito. Porque esse requisito, capacidade do adquirente, ele é um requisito, quarentena invertida, verdade, a gente merece, né? Esse requisito aqui, ele parece assim muito fácil, mas não é. Esse requisito aqui da capacidade é um requisito tão complexo, existem discussões assim que parecem que não acabam nunca. Para vocês terem ideia, parece até que assim, essa professora é maluca, tudo ela tem um caso assim, mas eu tenho e provo. Tá? Eu tenho um caso no escritório que discute exatamente essa capacidade ali da questão do incapaz. E para vocês terem ideia, eu já brigo na justiça com esse inferno tem pelo menos 8 anos. Entendeu? E parece assim muito, né? Mas é pouco do que eu ainda tenho para brigar. Entendeu? Então, essa questão capacidade ali, eu não quero uma discussão rasa com vocês. Eu quero realmente aprofundar para que vocês possam realmente ter entendimento de como funciona. E eu gosto sempre de citar exemplos, porque os exemplos me permitem o quê? Vocês enxergarem que existe uma teoria
e que essa teoria tem que ser respeitada, tem que ser levada a sério, sim, porque é legal, é fundamentada, mas a gente vai ver que na prática toda essa teoria ali pode ser mais ou menos quebrada de acordo com cada situação disposta, tá? Existem casos que a gente atende ao cliente e que a gente, talvez até por sorte, porque algumas coisas a gente testa, né? A verdade é essa. Pô, existem situações que aparecem para você que você nunca fez e você olha e fala, porra, tem tudo para perder. A gente explica para o cliente isso. E o cliente insiste, porque eticamente você tem que explicar para o cliente, tá, gente? Que as chances de perda são muito grandes e que patati patatá, você tem que explicar mesmo. Se o cara insiste, sabendo dos riscos que ele corre, porque ele é um cara que se acha muito sortudo, e ele fala, não, vamos fazer. Tá bom, então vamos fazer. E pior, quando as coisas começam a andar da maneira que o cara esperava. E isso é muito legal, porque você vai se aprofundando cada vez mais naquele determinado assunto. E você vai vendo que a teoria, às vezes, ela tem que ser respeitada, às vezes não, sempre, mas que às vezes ela dá uma quebrada. Tem uma casa que comprou pela Caixa Econômica que ainda não passou para o seu próprio nome e aluga essa casa verbalmente para outra pessoa. Esse inquilino pode usufruir. Rosemary, em tese, não, tá? Tudo indica que não. A lei é clara, inclusive, quanto a essa questão do contrato. O contrato, você, na verdade, você está pactuando, é uma relação obrigacional que comprova que não existe a possibilidade de usucapiar um imóvel desse. Mas o conselho que eu dou para qualquer um é, se fosse um contrato de comodato, eu, Paula, eu já não gostaria muito dessa ideia de ser verbal. Mas pode? Pode. Agora, o contrato de aluguel, eu não concordo muito com isso, não. Porque como é que eu provo depois, né, que eu realmente pactuei um contrato desse nível com essa pessoa? Então, se você não se resguardar a este direito, você pode ter problemas. Não a nível de usucapião, até porque, né, o imóvel ainda não é o seu. É um imóvel alienado. Então, muito cuidado, porque, em verdade, a situação não é simples, né? Eu diria para você que você pode ter muitos problemas. Sim, isso daí ajuda muito. Mas, em tese, principalmente se for Minha Casa Minha Vida, eu não sei o que você está me falando, mas eu acho, inclusive, que nesse contexto do Minha Casa Minha Vida, existe uma cláusula contratual lá que não permite a pessoa alugar o imóvel para outra, uma vez que ela alega que não tem nenhum imóvel para morar e ela necessita daquilo ali. Então, o que justificaria você ter um imóvel Minha Casa Minha Vida para que não fosse vida nenhuma para você? Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o mundo está cheio de esperto. E assim como o mundo está cheio de esperto, nós somos também inteligentes o suficiente para saber, como advogados que somos e que seremos, né? Que a maldição do papel deve existir ainda entre nós. Entendeu? Eu acho muito mais seguro. Tá bom? Bom, e aí, meu povo, eu gostaria muito que vocês respondessem aquelas 5 questões que eu já passei para vocês há 500 mil anos atrás. E, para tanto, são 7h32 neste momento, marcado aqui pelo relógio do meu computador. Eu darei para vocês 15 minutos. É o suficiente? Alguém pode falar comigo? Camila, representante de turma, chamando a gerência, por favor. Fala.
Oi, Camila. Tudo bem? Tudo bem? São 7h33, né? Sei que você falou que iria dar esse exercício de fixação. A única questão é que a gente não vai ter intervalo, né? Pro Rodrigo. Ai, mas vocês são horríveis com esse negócio de Não, mas se o intervalo. pessoal quiser, tá tudo bem. Eu tô falando, criando uma noção. Se você quiser levar até 8 horas, é com você, não tem problema. Só estou colocando. Entendi. Então vocês, mais uma vez, dobraram essa mulher que aqui está, né? Você pode começar na próxima aula já com esse exercício. E aí depois você entra na matéria. Ok. Então deixaremos para... Pode ser? Pode. Deixaremos para semana que vem, então, tá? Mas nós ainda temos aí um tempinho de aula, né? Em requisitos para parar, Paula, duvido, Paula. Ó, você já está adiantada, você já teve um papo 10 com a gente. Agradecer mesmo por isso. Pensa um pouquinho, descansa um pouquinho você também. É muito cara de peroba, gente. Só um pouquinho. A senhora pode aproveitar e continuar. Esse parece um bolo delicioso, professor. É um empadão. É um empadão. Nossa. É um empadão. Olha, gente, mas vocês não têm noção. Vocês não têm noção. É Tayane! palmito com frango, com azeitona, com não sei o que, com não sei o que lá, com não sei o que lá. É uma coisa de doido. Então tá, gente, olha só. Eu como não tem pipoca, não adianta me enganar porque vocês não têm pipoca, tá? Nós paramos aí nos requisitos, né? Capacidade do adquirente aí. Semana que vem eu vou descascá-los. Nós vamos começar com os exercícios, tá? Eu realmente não é pizza de chocolate é muito bom, né? Mas não tô podendo não, Tayane, não tô podendo não. Eu realmente eu não falo nada da boca pra fora, vocês vão ter oportunidade de me conhecer melhor, não falo mesmo. Tô pensando em fazer um materialzinho para vocês relativo à questão do usufruto, que eu percebi que todos ficaram caladinhos aí, entendeu? Vou fazer um materialzinho pequenininho para relembrá-los, tá? E semana que vem nós discutiremos, então, a questão da capacidade do adquirente. Tudo bem? Ai, gente, 20 quilos, Jesus Cristo, não fala isso pra mim não, gente. Até choro. Um beijo no coração de todos. Eu não vi a Cristina hoje. Cadê a Cristina? Oi, Cristina! Tudo bem, né, Cristina? Graças a Deus. Beijo no coração de vocês, tá? Que a semana de vocês seja coberta de coisas boas. Que Deus abençoe a vocês e a família de vocês. E qualquer dúvida, estou aqui. Fiquem com Deus. Boa noite, meu povo.